tá bom? Quero pedir para você que está acompanhando aqui ao vivo, né, pelo Facebook aqui, dê o seu like aqui no nosso vídeo, né, o seu amei, faça o seu comentário. E você que está assistindo depois, né, pelo YouTube, que você também dê o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe, né, com as outras pessoas que têm interesse também por esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal, porque sempre quando você toma uma dessas atitudes, você ajuda, né, a divulgar esses estudos aqui com outras pessoas, para mais pessoas que têm interesse em conhecer mais da palavra de Deus. Tá bom? Então fica aqui o meu apelo para você, né, ajudar a gente na divulgação desses estudos. Tá certo? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal aí, compartilhe os nossos vídeos. Nós vimos no nosso estudo passado, meus amigos, a questão da justiça de Abraão, né? E a gente viu ali que Abraão, depois de um chamado pela fé, teve altos e baixos até que ele chegou num grande momento ali de provação, no qual foi pedido o sacrifício do seu filho amado Isaque, né? Ao que Abraão ele respondeu prontamente com fé, né? Ele confiou inteiramente, totalmente em Deus. E ali ele alcançou a justiça, ou seja, o cumprimento da lei. De que maneira que Abraão alcançou essa justiça? Pela fé e também pelas obras, tá bom? Porque ele não apenas creu na promessa de Deus, mas ele também o quê? Obedeceu, tá bom? Então esse foi o nosso último estudo. Se você ainda não assistiu, volta lá, confere ele, e aí depois você volta aqui, tá certo? E aí nós tivemos algumas definições atualizadas para nós, não é? Olha só, a gente entendeu até aqui que justificação é igual a perdão. Justiça é o cumprimento da lei. Fé é crer que a palavra de Deus vai se cumprir, né? A gente falou desse ponto aqui. É óbvio que todos nós temos fé em Deus, que ele pode atender as nossas orações, os nossos pedidos em particulares, tá certo? Mas que a fé bíblica é crer que a palavra de Deus vai se cumprir, tá bom? Depois entendemos que justiça própria é realizar pelo próprio esforço o que a palavra de Deus exige mediante a fé. Isso é justiça própria. Você querer, né, trazer a promessa de Deus pelas suas próprias forças. E justiça pela fé, que foi aquela manifestada por Abraão, qual foi? Deus realizar para e por meio do homem, mediante a fé, o que o homem não pode fazer por si mesmo. Inclusive, a gente viu, né, que todas as vezes que Abraão ele tentava exercer a justiça própria, sempre ocasionava algum problema, né? Ele se colocava numa provação ali que não era necessária, se colocava numa situação difícil, e quando ele agia pela fé, ele tinha a obediência, o cumprimento da lei pela fé, ele era bem sucedido, tá certo? Porque era Deus que estava ali, realizando nele ali essa justiça. Hoje, nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, justiça nossa. E aqui entra um ponto interessante, porque esses dias eu estava conversando com meu primo, e ele estava conversando com um outro amigo nosso em comum. Esse nosso amigo disse que ele admira Jesus, ele fala, não, Jesus é demais, para usar o termo que ele utilizou, né? Daí ele falou, não, Jesus é demais, ele realmente, né, os ensinamentos dele, o exemplo dele, tudo aquilo que ele fez em prol das pessoas, Jesus Cristo era um revolucionário, essas ideias assim, né? Então ele admirava demais o caráter de Cristo, mas não acreditava que Cristo era de fato o Filho de Deus. Ele acreditava que Cristo era mais, né, um dos sábios ou um dos mestres que já andaram por esse mundo. Ou seja, Cristo não era diferente de Gandhi, né, que também foi um grande promotor aí da paz, um grande sábio, né? É atribuída a frase de, essa frase é atribuída a ele, diz que seja você a mudança que você quer ver no mundo. De outra maneira, também Cristo não era diferente de Buda, né? Siddhartha Gautama ali, que é um grande sábio também que procurou o conhecimento dentro de si, né? Através da meditação, através da viagem interior. Pelas lentes desse nosso amigo, Cristo não seria diferente, talvez, de Confúcio, que era um grande mestre da moral na China imperial ali. Então, segundo a visão de muitas pessoas, Cristo ele está no mesmo patamar dessas pessoas, dessas grandes celebridades, né? Esses grandes pensadores, esses grandes mestres, filósofos e etc. Segundo a ideia deles, Cristo está no mesmo patamar que eles. Mas Cristo ele não tinha essa visão de si mesmo, né? O próprio Salvador ele se via como o Filho do Homem ou o Filho de Deus. E nas suas próprias palavras, lá em Lucas 19, verso 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Cristo ele tinha uma verdadeira concepção de quem ele era. Ele era o Filho de Deus. E o C.S. Lewis, ele no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer, né, que
por Cristo ter essa afirmação a seu respeito, de duas uma. Ou nós o consideramos um louco, ou realmente ele é o Filho de Deus. Porque Cristo ele não dá meio termo. Ele não diz eu sou mais um mestre, eu sou mais um sábio, eu sou mais um exemplo que vocês têm que seguir de moral, né, de amor ao próximo. Não. Eu sou o Filho de Deus. E diante dessa colocação de Cristo, nós só temos duas escolhas. Ou nós o rejeitamos, achamos que ele é um lunático, ou, de fato, acreditamos que ele é o Filho de Deus. Ele não deixa meio termo. E o próprio Salvador, ele disse, ele é o Filho do homem, ou o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido. E quando Cristo diz que ele veio buscar e salvar o perdido, a pergunta que nós temos é, do que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso de Jesus? E é então, procurando responder essas duas questões aqui que a gente vai entrar no estudo de hoje. Então nós temos aqui, primeiro tópico, a herança de Adão, a condição humana, a condenação humana. Depois, a singularidade de Jesus Cristo, sua missão e a justificação por meio de Cristo. E o terceiro tópico é justiça nossa, sua natureza e justiça por meio de Cristo. Tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai ver lá em Romanos capítulo 5, verso de 12 a 14. Vamos abrir as nossas Bíblias lá, Romanos 5, de 12 a 14. A gente vai compreender a condição humana, né, na herança de Adão. Então, olha lá, Romanos 5, do verso 12 ao 14. Tá com o texto aí, Pretinha? Quer ler pra gente? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, olha lá, esse texto aí, que a Damares leu pra gente, traz justamente uns pontos muito interessantes para nós. O primeiro deles ali no verso 12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. A gente viu lá no nosso primeiro estudo, né? Através de Adão entrou o pecado no mundo, tá certo? Ali ocorreu a transgressão da lei. E o que isso traz para nós? O pecado de Adão, nosso pai, permitiu a entrada do pecado no mundo. Então, aquele mundo que era perfeito, tudo era magnífico, tudo no seu lugar, tudo estava em harmonia com a lei de Deus. Agora, o que acontece? Está em rebelião contra a lei de Deus. Tá certo? Então, por conta da transgressão de um só homem, entrou o pecado e a morte no mundo. Às vezes a gente fala, né, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente carrega uma herança, né? A transgressão de Adão. Depois o texto diz o seguinte, que esse pecado e a morte, ela passou a todos os homens porque todos pecaram. E isso traz uma questão para nós que é uma transgressão universal. Agora, todos os filhos nascidos de Adão, eles carregam a natureza pecaminosa, ou seja, eles estão em rebelião contra Deus. Então, não somente bastou a entrada do pecado no mundo e a morte, mas agora toda a descendência de Adão, ou seja, toda a humanidade, ela vai carregar a natureza pecaminosa. Ela vai passar para todos os homens. E um terceiro ponto que a gente destaca aqui é que mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o que aconteceu? A morte reinou sobre eles. Tá certo? O que implica uma transgressão total. Ou seja, mesmo aqueles que não acham que possuem uma natureza de pecado, eles têm essa natureza. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não, né, eu não peco, eu não sou pecador. Tem gente que tem aversão a essa palavra, né? Pecador, não, eu não sou pecador. Pecador é você. Né? Não acredita que ele faça o mal, ou não acredita que ele esteja em transgressão com a lei de Deus. Mas o que o texto diz para nós é que mesmo aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o que aconteceu? Eles também estão sob o regime do pecado e da morte. Ou seja, a condenação, ela está sobre toda a humanidade, tá certo? Toda a humanidade. Romanos 3, verso 10 vai dizer, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos separados de Deus e todos nós nos tornamos agora o quê? Pecadores. Então não importa qual seja a sua crença, não importa se você seja cristão ou não, todo ser humano nascido nesse mundo, ele é um pecador. Ele já carrega ali, tá certo? A doença do pecado em si. Então essa é a condição humana.
E a questão pior que nós vemos aqui nessa condição humana, qual é? É o que está lá em Romanos, capítulo 7, do verso 14 a 24. Porque diz o que lá pra gente? Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual. Aqui Paulo escrevendo, né? Porque não basta apenas nós estarmos condenados, a gente fica incapacitado de fazer o bem. Então ele diz aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então aqui ele diz que todos nós somos escravos do pecado. Ou seja, após a queda da humanidade, nós nos tornamos escravos do pecado. E por mais que absurdo possa ser cometer o pecado, né, as nossas escolhas para o mal, nós estamos escravizados, presos. Ou seja, aquele que está escravo, ele não consegue fazer algo diferente. O escravo, ele não é livre para fazer o que ele quer. Não, mas ele faz aquilo que o seu senhor pede. E é essa situação que nós nos encontramos com relação ao pecado. Nós não somos livres do pecado, mas o pecado governa em nós. E aí ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, muitas vezes compreendendo que a vontade de Deus é boa, eu não consigo fazer aquilo. É absurdo, não é? Mas eu estou o quê? Escravizado pelo pecado. Aí no verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado que está dentro de nós é que nos leva, né, a agir de uma maneira diferente da lei de Deus, que nos leva a agir de uma maneira que muitas vezes a gente não compreende o que é que a gente está fazendo. E aí no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Ou seja, eu posso até querer fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo, tá certo? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, é isso que eu faço. Aquelas vezes, né, que você não quer falar mal de uma pessoa, mas você não consegue, você acaba falando mal, tá certo? Você não queria, mas você acaba fazendo isso. Tá te governando. Você não queria ter tomado uma atitude daquela maneira, mas infelizmente você acabou tomando. No verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Quem que faz então? E sim o pecado que habita em mim. Então aqui nós estamos numa condição de escravidão do pecado. Nós não conseguimos ser livres, é o pecado que governa sobre a nossa vida. E quando ele traz o termo aqui, o pecado que habita em mim, o pecado está morando em nós, tá certo? Ele está em nós, dentro de nós, nos levando a agir de uma maneira que nós não gostaríamos de agir. Mas ele faz isso, ele nos arrasta. Então o ponto que nos traz aqui de destaque é que nós estamos enfermos pelo pecado. Toda a nossa vida ela está doente por causa da habitação do pecado. O corpo, a mente e a vontade. Tudo isso está o quê? Escravizado pelo pecado. É essa condição que nós acabamos herdando de Adão. E aí do verso 21 ao 24 ele continua. Ó. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, ele consente que a lei de Deus é boa, mas dentro dele tem uma outra lei. Que lei é essa? O mal, a lei do pecado que reside no corpo dele. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então aqui, Paulo ele dá um brado de desespero, não é? Porque ele tem um poder ali que está escravizando ele, que impede ele de fazer o bem. Por mais que ele consinta que a palavra de Deus ela é boa, é santa, é justa, por mais que ele consinta que a lei de Deus é santa, boa e justa, ele não consegue cumprir isso. Porque tem uma lei superior que está o quê? Dominando ele, que está na sua mente, na sua vontade e no seu corpo. Então, quando ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos aqui, né, um outro ponto importante que é o quê? Nós estamos condenados pelo pecado. A habitação do pecado em nossa vida nos leva a cometer atos que nos levarão à morte. E aí muitas vezes as pessoas se desesperam, né, porque elas tentam fazer a vontade de Deus, elas têm a vontade de fazer né, aquilo que Deus pede, mas não conseguem. Não conseguem. E a Bíblia diz claramente, meu irmão, que nós não conseguimos fazer isso. Tá certo? Nós não conseguimos. Olha lá, Damares colocou lá pra gente, João capítulo 8, verso 34, Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não é? E é nisso que ele vai dizer, pouco antes, né? E conhecereis a verdade vos libertará, né?
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui a gente entende que nós somos escravos do pecado. E para quebrar essa escravidão do pecado, precisa de um poder superior. Tá certo? Um poder que não está em nós. Por quê? Porque o nosso corpo está enfermo. Porque o pecado habita em nós. Nossa mente, corpo e vontade é escrava do pecado. E aí, muitas vezes as pessoas se desesperam porque não conseguem fazer o que é certo. Meu amigo, não se desespere. Tá certo? Não se desespere. Não perca as esperanças. Não se cobre, não se julgue, não se condene porque você não consegue fazer o que é certo, porque ninguém consegue fazer o que é certo. Nós só iremos conseguir se um poder superior à lei do pecado quebrar essa escravidão na nossa vida. E é para isso que Cristo veio, porque ele disse: "Eu vim para buscar e salvar o quê? Os perdidos". Nós precisamos desse poder na nossa vida. Então, quando Paulo librada aqui, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai livrar? Não é? Olha só o que diz para nós aqui, a respeito da condenação. 1 João capítulo 3, verso 4, vai trazer a definição de pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, transgrediu a lei de Deus, praticou o pecado. Praticou o pecado, qual que é a condenação? Morte. Foi o que Paulo gritou aqui, ó. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos lá que em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, o texto diz o seguinte: a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Tá certo? Aqui traz o termo interessante pra gente que alma é um ser vivente, né? Não é um ser fora do corpo, mas é um ser vivente. Então, a alma não pode morrer, né? Segundo algumas ideias que a gente tem por aí, né? Quem crê que existe alma fora do corpo, a alma, teoricamente, ela é imortal. Mas a Bíblia diz que alma é um ser vivente. E a alma pode morrer. Porque a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Tá bom? Romanos 6, 23, na primeira parte do verso, vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que transgride a lei tem que morrer. E em Tiago, no capítulo 14, verso 15, ele vai falar, né, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? E a cobiça, depois que se agarra a nós, ela gera o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, pecou, morreu. Tá certo? Pecou, morreu. Você está condenado, você ali, né, está com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Porém, diante dessa situação, né, que Paulo grita, né, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que pode, então, me libertar dessa escravidão no pecado? A resposta nós sabemos, é Jesus Cristo. É ele que pode nos levar da condenação dessa morte. Se por um lado nós recebemos uma herança de Adão que já nos deixou condenados, né? Nós já nascemos condenados para a morte, por outro lado, em Cristo nós podemos encontrar justificação, que nós vimos que é o quê? Perdão. Tá bom? Então por que que eu preciso de Jesus? Porque ele é o único que pode me livrar da condenação dessa morte.